Pais queridos, quero compartilhar uma palavra do Senhor, que o Senhor tem trago ao meu coração com você nessa noite, nessa mini live que nós estaremos fazendo dentro desse propósito que o Senhor tem trago no nosso coração de promover o Evangelho, de trazer o avivamento do Senhor a partir das nossas casas, a partir das nossas vidas como indivíduos, para que esse avivamento seja a realidade onde nós estejamos, nossas casas, nosso trabalho, a congregação a qual nós fazemos parte, a sociedade num contexto geral, enfim, para que nós sejamos esses instrumentos do Senhor para preparar o caminho do Senhor, para que Ele nos use de fato com esse propósito, porque essa é a expressão e a explicação do avivamento, como nós temos aprendido através da vida do nosso pastor Alex. Avivamento é isso, é preparar o caminho do Senhor. Então nós temos procurado abrir o nosso coração para que esse avivamento seja uma realidade em nossas vidas, porque importa que assim seja. Comece em mim. Aquilo que eu quero que o outro experimente, primeiro tem que começar em mim. Uma mudança que eu espero na vida de outra pessoa, ela tem que começar na minha vida. Então, dentro dessa realidade que nós temos experimentado, dentro dessa perspectiva de ver o avivamento, de ver a vontade do Senhor sendo feita na vida das pessoas, nessa perspectiva de ver a vida das pessoas sendo transformadas, o Senhor nos tem ensinado muitas coisas, nos tem dado muitas palavras, e nós estamos como que Abraão, que ouviu do Senhor uma ordem: sai da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. E muitas das coisas que Abraão experimentou, ele experimentou na caminhada, como fruto da caminhada, como fruto da obediência. E ele foi aprendendo e foi amadurecendo. Se você observar, o Abraão que saiu de Ur dos Caldeus com 75 anos de idade, não era mais o mesmo. Na sua morte, eu arriscaria aqui, acho que Abraão morreu com 170 anos, ou 140, alguma coisa assim. É perto disso aí. Mas o que eu quero me referir é isso. Abraão não foi mais o mesmo, desde quando ele recebeu o chamado do Senhor até a sua morte. E assim somos nós temos tido esse desejo de ouvir o Senhor, de viver esse avivamento, e o Senhor nos tem dado essa direção e essa inclinação no nosso coração. Ele tem nos impulsionado a compartilhar esse avivamento. O Senhor nos tem trago uma palavra de pertencimento, e em um momento oportuno eu vou trazer essa palavra aqui com os irmãos. Deus tem me trago essa palavra nesse sentido de pertencimento. E um dos aspectos mais maravilhosos do pertencimento é quando você tem alegria maior em compartilhar do que receber. Onde você tem alegria de compartilhar aquilo que você recebe. E é isso que eu quero fazer com você aqui, é isso que nós temos procurado fazer. Nós temos estado procurando servir o Senhor dentro das nossas casas, dentro de casa, no trabalho, em todo lugar onde nós temos procurado viver essa realidade. Ali na Praça Central tem sido uma bênção. Nós temos tido experiências maravilhosas ali, amados, vocês não têm ideia. Se você não foi ainda, vá ali, assuma esse compromisso diante do Senhor de estar ali. Se você não pode ir todas as segundas-feiras, vá pelo menos uma segunda-feira. Estabeleça isso como alvo. Se você entende que Deus tem um chamado na sua vida, participe. Mas não importa e não interessa somente que você seja algo como que um chamado. O evangelismo, o avivamento, o transbordar do Senhor é uma realidade na vida de todos nós. Então, se você sente isso, eu quero incentivar você. Se você não pode ir às segundas-feiras, estabeleça um alvo na sua vida. Peça a Deus: Senhor, me dá um lugar. Dá o meu coração para algum lugar. Coloque no meu coração uma pessoa. Coloque no meu coração um lugar. Coloque no meu coração uma nação. Mas não fique indiferente à realidade do evangelismo, do avivamento, do preparar o caminho do Senhor, da volta de Jesus. Não fique indiferente a essa realidade. Fala: Senhor, eis-me aqui, usa-me, envia-me. Usa-me conforme a tua vontade.
Então, tendo isso em mente, dentro dessa perspectiva, o Senhor nos tem capacitado, o Senhor nos tem preparado para aquilo que nós estamos fazendo, e o entendimento fica cada vez mais claro. E tem um texto, uma experiência que Filipe viveu, que está registrado em Atos no capítulo 8, que nos ensina muito acerca daquilo que nós estamos fazendo. O texto nos diz o seguinte: antes vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, que esse tempo seja um tempo, meu Pai, de edificação, de crescimento, de fortalecimento e de glória para o Teu nome. Espírito Santo, dirige-nos, guia-nos, dá-nos coração sincero, coração verdadeiro para falarmos e para ouvirmos, para que a vontade do Senhor prevaleça em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 26, capítulo 8. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. E começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Querido, você que é um cristão temente ao Senhor, você não quer ter essa experiência? Pergunto eu. Eu quero viver essa realidade. A realidade que Filipe e outros testemunhos que nós temos aqui no livro de Atos, esses testemunhos me inspiram muito. Esses testemunhos me estimulam, me incendeiam muito. Porque são realidades que, se você parar para perceber, foi o eunuco que perguntou a Filipe. Falou com Filipe acerca daquilo que ele estava lendo. E perguntou a Filipe: é lícito para mim? Eis ali água. É lícito que eu seja batizado? Quantos de nós não querem essa realidade, viver essa realidade, queridos? Ouvir essa pergunta de uma pessoa: posso ser batizado? Eu quero ser batizado. Será que, se não for esse o meu alvo e o seu alvo, ver pessoas rendidas? Porque nós só temos duas finalidades na igreja, queridos. Primeiramente, é desfrutar da presença do Senhor. E nós fazemos isso como servos do Senhor, individualmente, fazemos isso coletivamente, nós desfrutamos da presença do Senhor, nos alegramos, nos regozijamos, somos cheios da presença do Senhor. E o segundo é testemunhar daquilo que nós estamos experimentando, para que essas pessoas também conheçam a Jesus e experimentem o mesmo. E nós possamos ter experiências como essa, de uma pessoa, ela com o coração incendiado, nos perguntar: eu posso ser batizado? O que eu preciso para ser batizado? Enfim, a pergunta da forma que for feita, mas com essa finalidade: eu quero ser batizado. Ou seja, ter uma pessoa, ter experiências onde você vai ver e ouvir de pessoas testemunhos verdadeiros de que de fato ela está no Senhor, ela está convencida daquilo que
de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, como aqui o próprio Filipe, ele disse, no versículo 37, é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quantos de nós não queremos ouvir uma palavra como essa? E volto a dizer, se não é esse o alvo da nossa vida, quando nós estamos com as pessoas, nós estamos muito equivocados. Se eu não tenho como alvo na vida das pessoas, ao me aproximar das pessoas, que elas conheçam Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, se esse não é o meu principal alvo, acima de todos na vida das pessoas, eu preciso colocar o meu coração diante do Senhor. Por que então que eu vou me aproximar das pessoas? Como que eu posso ter paz no meu coração e descansar se eu vejo uma pessoa que está indo diretamente para o inferno? E se a minha principal, se a primeira motivação, a minha prioridade é fazer com que ela conheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Essa tem que ser a primeira opção, meu querido. Essa tem que ser a nossa primazia. Qualquer pessoa que nós nos aproximarmos, seja colega de trabalho, seja onde for, nós olharmos para a pessoa e colocarmos o nosso coração para que eu e você sejamos instrumentos de Deus para que elas conheçam Jesus Cristo. Agora, todas vão conhecer e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas? Lamentavelmente, não todas. Isso vai me impedir de ter relacionamento com essas pessoas? Não. Não é isso que eu estou querendo dizer. Não estou querendo dizer que com isso, com a pessoa, quando ela resiste ao Evangelho, você está impedido de ter uma amizade com ela ou de fazer até negócios com ela. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que o alvo principal nosso, o primeiro alvo no nosso relacionamento com qualquer pessoa, é fazer com que ela conheça e reconheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Tem que ser o nosso alvo, tem que ser o nosso foco. Mas eu quero dizer, como que nós podemos, qual é a lição que nós podemos tirar dessa realidade que Filipe experimentou? Quais seriam os segredos de Filipe, que na verdade não tem segredo? É o que eu quero compartilhar com você de uma forma muito breve, para a sua meditação. Primeira coisa, Filipe era um homem que ele tinha um coração aberto para a realidade do céu. Observe comigo, um anjo do Senhor disse a Filipe, levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe, olha isso, queridos, anjo e o Espírito Santo. É o sobrenatural de Deus, é o céu aberto na vida de Filipe. É uma conexão, ou conexão, amados. Filipe não, os pés de Filipe estavam na terra, mas o coração dele estava no céu. Arabacantaramachá. Coração aberto, querido. Coração aberto para o céu. Para ouvir o que o céu está falando, para ver o que o céu está fazendo, para sentir o que o céu está fazendo. Se você quer ser instrumento de Deus, se você quer ter experiências onde você vai ver pessoas se rendendo a Jesus Cristo, conversões verdadeiras, como essa do eunuco, conversões que são tão evidentes, conversões que é tão explícito de fato a mudança no coração da pessoa, que você não vai esperar nem para preparar essa pessoa para batizar, você vai poder batizar ela imediatamente, como foi o caso aqui de Filipe, porque ele encontrou verdade no coração do eunuco. Você quer ter experiências como essa? Mantenha o seu coração alinhado com o céu. Mantenha a sua mente aberta. Mantenha o seu coração aberto para aquilo que Deus vai estar falando, para aquilo que Deus vai estar fazendo, para que Deus use você como instrumento. Observe uma coisa, querido. O anjo do Senhor mandou Filipe para o deserto. Filipe estava, sabe aonde, amados? Em Samaria. E em Samaria, o que estava acontecendo aqui era o seguinte. Eu não vou conseguir encontrar o texto, mas é aqui também em Atos 8. Multidões. Filipe estava no meio de multidões.
coxos, cegos, milagres para todo lado. De repente o anjo do Senhor fala com Filipe para ele sair do meio de uma multidão e ir para o deserto. E olha o que está escrito aqui, ó. Levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele foi para um lugar que estava deserto. Aí Filipe, como assim? Se eu e você, nós poderíamos aí arrumar vários justificativos, como muitas vezes o Senhor está querendo nos dar uma direção, e nós arrumamos um monte de explicações teológicas, um monte de motivos teológicos, para poder falar, não, Senhor. Queridos, seja sincero, muitas vezes a gente quer discutir com o Criador, a criatura querendo questionar o Criador. Mas Filipe não. Mesmo uma coisa completamente incoerente aos nossos olhos humanos, ele obedeceu. E ele saiu no meio de uma multidão, estava vivendo um avivamento, um mover enorme de pessoas sendo salvas, sendo instrumento. Ele saiu no meio de uma multidão para ir para esse lugar. Como aqui diz, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Isso, levante-se e vá para o sul no caminho que se acha, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Então, queridos, quando nós temos um coração aberto, quando o nosso coração está alinhado com o céu, quando nós somos guiados, dirigidos pelo Espírito Santo, nós temos capacidade de abertura no nosso coração para obedecer, mesmo que a ordem que o Espírito Santo nos dê seja completamente incoerente com aquilo que nós pensamos ou acreditamos. Nós estamos sempre prontos para o novo do Espírito Santo, para aquela palavra rema, para aquilo que vem de repente, o Espírito Santo dá a direção. Nós estamos abertos. Nós não somos guiados pelo homem, nós não somos guiados pela mente humana, por conceitos e preconceitos e programas. Não, nós somos guiados pelo Espírito Santo para fazer aquilo que ele nos ordena, ainda que seja completamente incoerente aos olhos humanos. Então, tenha um coração aberto para aquilo que Deus estará fazendo na minha vida e na sua vida, para que você tenha experiência como esta de Filipe. 2. Observe comigo. Então o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías, então perguntou. Se você parar para observar, aproximação, acompanhamento, correndo, ouvir e perguntar. 5 atitudes que Filipe teve. O que eu quero dizer com isso? Sabe por que muitas vezes eu e você não somos instrumentos de Deus para que Deus nos use, para termos experiências como essa aqui, de vermos pessoas convertidas de fato ao Senhor? Porque nós não temos atitude. Porque muitas vezes o Espírito Santo está falando ao nosso coração e nós estamos resistindo. Muitas vezes nós estamos procrastinando. Muitas vezes nós somos preguiçosos, nós, como falei já anteriormente, somos cheios de argumentos. Esses dias eu vivi uma experiência como essa. Numa segunda-feira, tempo chuvoso, eu não fui para a praça. Eu fiquei tão triste, amados, fiquei tão frustrado. Depois me arrependi. Passou a semana seguinte, chuva. Fomos para a praça. E ali nós estivemos ali na praça, mesmo com poucos irmãos e com chuva. Nós chegamos lá, amados, é tão interessante, Deus ele é tão poderoso para confrontar a gente. Nós chegamos na segunda-feira retrasada, sem ser essa agora que passou a outra. Nós chegamos lá, tinha uma barraca, 2 barracas, de 10 por 10. Nós tínhamos possibilidade de ter uma congregação ali de 100 pessoas que ficaríamos cobertos. O Senhor nos mostrou isso ali, que Ele está no controle de tudo. A barraca estava lá. Provavelmente era resultado de alguma coisa, algum evento que houve, e a barraca ficou lá. Nós poderíamos ter usado a barraca. Poderíamos ter montado o som, poderíamos ter feito tudo. Então nós não estamos impedidos. Não são as circunstâncias, nada disso. Deus está no controle de tudo. Então o Senhor nos deu um encargo para que nós estejamos na praça às segundas-feiras. E nós temos que obedecer, nós temos que ter atitudes, nós temos que ser diligentes, nós temos que ser proativos. Você observe que Filipe, ali com o eunuco,
ele teve uma série de atitudes que o fez aproximar do eunuco, até ele perguntar ao eunuco. Agora, se Filipe chega ali, ele vai para aquele lugar, o anjo do Senhor mandou ele para aquele lugar, mas se ele não tem um coração aberto para ouvir o Espírito Santo, ele ia ficar ali, o cara ia estar andando, e ele também do outro lado ia ficar ali perdido, sem saber o que fazer. Mas como ele estava discernindo aquilo que o Espírito Santo estava falando ao coração dele, ele teve atitude. Então, se você quer ver, se você quer experimentar, se você quer ser instrumento de Deus, tenha atitude. Saia da zona de conforto, saia da zona de preguiça, levante-se, seja instrumento de Deus. E você sabe aonde que começa? Começa dentro da sua casa. Começa tendo atitude dentro da sua casa. Para você poder ter atitude de você ler a Bíblia, de você orar, para que esse avivamento comece dentro de você. Comece tendo uma atitude de aproximação com o Senhor, de perguntar ao Senhor. Comece tendo a atitude de andar com o Senhor, que você vai começar a experimentar o avivamento. É na sua casa. Pergunte as coisas ao Senhor. Pare para ouvir o Senhor, porque foi o que Filipe fez. Ande ao lado do Senhor. Se aproxime do Senhor, que esse avivamento vai ser uma realidade na sua casa. E quando você aprender a ter esse comportamento e a ter essa atitude na sua casa com o Senhor, Deus ele vai levar você para lugares e você vai praticar o mesmo com outras pessoas. Você não vai ser uma pessoa ingênua, uma pessoa despreparada, não. Você vai ser como o salmista Davi, que quando foi enfrentar Golias, ele falou, olha, eu enfrento ursos e leões no meu dia a dia para proteger o rebanho do meu pai. Eu enfrento ursos e leões. Essa guerra que está aqui diante de mim, você que está se apresentando aqui me ameaçando, Golias, eu estou acostumado com isso já. Então, tenha atitude. Tenha atitude dentro da sua casa. Tenha atitude na sua própria vida. Se aproxime do Senhor, ouça o Senhor, pergunte ao Senhor. Ande com o Senhor. Para que você esteja habilitado a fazer isso com as outras pessoas e Deus vai usar você como instrumento. E terceiro e último ponto. Filipe, versículo 30. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías, então perguntou, o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se ninguém me explicar? Aí eu vou, aqui é mencionada a escritura que ele estava lendo. Aí no versículo 35 diz, então Filipe explicou, e começando com esta passagem da escritura, anunciou a mensagem de Jesus. Eu quero dizer uma coisa a você. Se você também quer ser instrumento de Deus na vida das pessoas, você precisa ser habilitado na palavra. Você precisa ter relacionamento com a palavra. Você precisa conhecer a palavra. Sabe por quê? Porque se você não tiver conhecimento da palavra, quando você chegar numa praça ou em qualquer lugar que você queira ser instrumento do Senhor, ou você se vê numa situação onde uma pessoa você percebe que ela quer ouvir aquilo que quer ouvir acerca do Evangelho, duas coisas. Ou você vai ficar quieto, porque você não vai ter o que falar, ou você vai acabar falando coisas de você mesmo. E ao invés de você proclamar Jesus Cristo, através da sua vida, você vai se autoproclamar. Você vai falar de coisas que, na verdade, vai ser da boca para fora, não vai ser o Espírito Santo que vai falar. E ao invés de você de você ser instrumento de Deus para abençoar a vida daquela pessoa, você vai acabar sendo um instrumento de si próprio, não de Deus, para poder afastar aquela pessoa de Deus mesmo. Então, não tente fazer uma obra que é o Espírito Santo que tem que fazer. Porque o Espírito Santo, ele mesmo, Jesus mesmo prometeu que nós não deveríamos ter medo quando nós estivéssemos diante das autoridades, porque o Espírito do Senhor colocaria em nossos lábios aquilo que falar. Mas eu quero te dizer uma coisa, o Espírito Santo, ele pega aquilo que está dentro de mim. Ó. Aquilo que eu estou lendo. Ele traz à tona e coloca nos meus lábios aquilo que eu leio. Se eu sou uma pessoa que não tem leitura na Bíblia, eu não devo esperar que o Espírito Santo me use através da palavra, não. Então eu tenho que ter conhecimento. Eu tenho que ter relacionamento com a palavra. Eu tenho que falar de Jesus. Eu tenho que conhecer as Escrituras. Você observe que Filipe, ele foi bem sucedido na explicação.
que o eunuco pediu dentro da dúvida que ele tinha. Então você precisa ter relacionamento com a palavra, eu preciso ter relacionamento com a palavra, para que nós possamos ter experiências como essa de Filipe. Então, meu querido, minha querida, eu quero finalizar aqui, deixar essa palavra no seu coração. Daqui a pouco nós vamos ter vídeo, um grupo de comunhão da nossa congregação, e eu sabia que o horário era apertado, mas eu desejei compartilhar essa palavra com você. Então, se você quer ser instrumento de Deus, para que você tenha experiências como a de Filipe, onde você veja, tem experiências de pessoas que elas mesmas vão perguntar a você o que eu preciso fazer para viver e ter e ser como você. Se você quer ter essas experiências, de você, as pessoas se converterem dessa forma na sua frente, mantenha o seu coração aberto com os céus, ande conectado com o céu. Não é só quando você vai na igreja ou quando vai fazer um esforço evangelístico, uma caravana evangelística, não. Mantenha-se conectado com o céu 24 horas. Porque você não sabe a hora nem o lugar que Deus vai querer te usar. Ele sabe, mas você não sabe. Então mantenha-se disponível, conectado o tempo todo. 2. Tenha atitude. Qual é o campo de treinamento dessa atitude? Dentro de casa, seu ações com Deus, seu relacionamento com Deus, para que você seja evangelizado. Se você não é evangelizado pelo Espírito Santo, você não pode evangelizar ninguém. O Espírito Santo precisa me evangelizar e evangelizar você. A partir do momento que nós somos evangelizados, nós estamos aptos para evangelizar o outro. Mas se eu não experimento aquilo que eu quero para o outro, eu não estou preparado. Então comece tendo atitude dentro de casa. Se levante, comece estabelecendo horários de oração, horário de leitura da palavra. Comece sendo diligente. Tenha atitude. E terceiro e último, seja habilitado na palavra. Tenha relacionamento com Deus. Tenha prazer na palavra. Tenha prazer em ler a palavra. Tenha prazer em aprender a palavra. Para que essa palavra ela possa estar transbordando dentro de você. Se você estiver vivendo essa realidade, querido, você não vai ter peso nenhum para falar de Jesus para ninguém. Porque vai ser uma alegria, um gozo no seu coração. Isso vai ser um processo natural na minha vida e na sua vida. Quero orar por você e por mim. Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por esta palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações nessa noite. Que os meus irmãos que porventura estejam ali agora ao vivo, que eu nem sei se tem alguém ao vivo, mas se tem, ó Deus, que eles sejam abençoados e aqueles que porventura em algum momento tenham acesso a essa mídia. Que eles recebam essa semente, meu Pai, de avivamento no coração deles. E que aquilo que faltou, meu Pai, ó Deus, por minhas limitações, não por causa do Senhor, mas aquilo que não foi dito, por causa das minhas limitações, que o Senhor complete, Espírito Santo, no coração de cada um dos meus irmãos e traga esse avivamento em nossos corações. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe a sua casa. Amém?